Qual a razão da sua existência? O que significa a palavra família para você? Será que tudo na vida tem sentido? Como você se relaciona com Deus? Estas e outras perguntas em um roteiro de cura interior no curso És Precioso com Emir Nogueira, a partir do dia 10 de agosto, às 8h30 da noite, aqui na Live SH. Uau! Serão 4 temas gerais sobre santidade, ministrados pelo Dom Nicolás, Dom José Antônio, Moisés Azevedo e Emir Nogueira. Ainda terão 12 workshops com temas sobre pastoreio, artes, jovens, pobres, missão, família, espiritualidade e muitos outros. Ainda terá shows exclusivos nos intervalos para os participantes. Eu não posso perder! E você? Quanto mais santos, mais fecundos. Congresso Shalom, 5 e 6 de setembro. Faça sua inscrição. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contraria a tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Que o Senhor da paz, Ele próprio, vos dê a paz, sempre e em toda a parte. O Senhor esteja com todos vós. Esta saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas. É a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o dom da conversão, o dom do autoconhecimento, o colocar-se diante de Deus de forma transparente, arrependida pelos pecados, recebendo a reconciliação e o perdão de Deus, toda essa disposição é graça, é dom de Deus, dom para quem se abre. E essa abertura começa de uma forma muito clara. Deus nos ama muito, nos ama, derrama o seu amor, e aí nós nos sentimos seguros de voltar aos braços desse Pai misericordioso e dizer: Pai, perdoa-me, porque eu pequei contra o céu e contra ti.
E esses fariseus hoje e mestres da lei são bem advertidos. Jesus é muito duro com eles. Por que Jesus era sempre tão duro com esses homens? Porque Jesus, sim, é muito misericordioso, mas ai daqueles que ensinar o caminho errado a um desses pequeninos. Jesus é muito bondoso, mas não faça mal às suas ovelhas. Ele é o bom pastor. E sempre na Bíblia a gente encontra ai dos maus pastores. Ai dos maus pastores. Se o Senhor confia uma missão de cuidar do rebanho, como confiou aos fariseus e aos mestres da lei, isso deve ser sempre exercido em nome de Deus. Mas o que é que os fariseus e os mestres da lei faziam? Não queriam, primeiro não se abriam ao amor de Deus, porque a autossuficiência, o orgulho, a riqueza de si mesmo, tornam as pessoas impermeáveis a essa água viva que desce do coração de Jesus e que quer lavar toda a nossa sujeira. As pessoas que não passam por esse processo de autoconhecimento, de abaixamento de si, de pedir perdão a Deus, elas vão tentando de todas as formas esconder os seus defeitos, as suas fraquezas, as suas fragilidades. Não se sentem livres, não podem nem mesmo ser felizes, porque não podem ser quem elas são, porque todos somos fracos. Tem que viver de aparências, é a hipocrisia. Né? Tem que viver como esses sepulcros caiados. Tem que estar ali passando o cal constantemente para ficar tudo bem branquinho e nem se imaginar o que é que está por trás. É muito triste viver assim. Né? A pessoa acaba mentindo para si mesma. A pessoa não pode nem se aceitar, porque ela tem medo de, na medida em que ela se aceita, ela fique tão abaixo dos outros, que é melhor esconder até de si mesmo os próprios defeitos. Então vem aquela história que a gente fala aqui, vocês já ouviram, né? Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada, vamos em frente. Não, eu não tenho pecado não. Né? E é a forma de esconder a iniquidade, porque até o justo peca 7 vezes, no mínimo 7 vezes ao dia, diz a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, o melhor lugar para nós vivermos é aos pés do Senhor. Aos pés. Senhor, sou pecador, me perdoe. Meus irmãos, o perdão de Deus dá uma liberdade tão grande. A gente fica tão feliz de saber que mesmo tendo errado, o Senhor nos ama gratuitamente. E mesmo que nós venhamos a errar, e não é isso que nós queremos, porque o pecado traz as suas consequências, mas nós temos a confiança de que Ele estará lá para nos perdoar e aos poucos ir sarando também a ferida que o pecado deixou. Essa vida com Jesus é uma vida que nos dá paz. Quando a gente vive de aparências, quando a gente tem que mostrar muita coisa para todo mundo, porque afinal de contas é a gente que está insatisfeito com a gente mesmo, né? Então é uma vida muito conturbada, muito tensa, muito escondida, muito cheia de culpa, calcada lá dentro do coração, que não pode ser resolvida. Não, faz de conta que ela não existe, mas ela está ali. Ela está ali fazendo mal. E aí, meus irmãos, quem não se reconcilia com Deus, põe sempre a culpa nos outros. Como aqui os fariseus, né? Ah, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Ah, nós não matamos os profetas, foram aqueles que vieram antes de nós. A pessoa que não se conhece, ela passa o tempo apontando o dedo para os outros, apontando os defeitos dos outros, quase como numa forma de autoafirmação. E isso é tão feio, né? Quando a gente vê uma pessoa fazer isso,
A gente precisa fugir disso, recebendo essa misericórdia de Deus. E no fundo, esses que dizem que já não matarão os profetas, serão aqueles que matarão não um profeta, mas o próprio Filho de Deus. Peçamos ao Senhor que a nossa iniquidade interior, que todos temos, seja lavada pela misericórdia de Deus. O perdão de Deus pode te salvar, pode me salvar. E nós queremos usufruir deste perdão, de verdade escancarando as portas da nossa vida para Cristo. Que Ele venha ver todas as trevas que estão dentro de nós. E assim nós poderemos ser livres e felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.